E aí, povo lindo, bonito e maravilhoso, professor Vieira Filho, Química, canal Ciências em Sintonia. Hoje vou trazer para você aqui, uma aula sobre eletroquímica. Iremos falar de pilhas, beleza? Então, Vieira, o que são pilhas? Olha, pilhas são dispositivos capazes de transformar a energia de uma reação química em corrente elétrica. Então, perceba bem, pilha nada mais é do que uma bateria. Pilha é um processo espontâneo, ou seja, pilha é um gerador. Então, só recapitulando contigo, a reação que vai ocorrer numa pilha seria uma reação de quem? De oxirredução. Então, recapitulando com você, primeiro, o que seria oxidação? Seria o quê? Perda de elétrons. O que seria redução? Seria o quê? Ganho de elétrons. Então, perceba aqui um detalhe. Tu vai ter uma espécie oxidando, tu vai ter uma espécie reduzindo, tu coloca um fio unindo essas duas espécies. Vão passar por o fio quem? Elétrons que irão gerar o quê? Uma corrente elétrica. Então, pilha nada mais é do que um dispositivo que vai transformar a energia de uma reação química em corrente elétrica. Aí você lembra que na pilha tem dois polos, o polo negativo e o polozinho quem? Positivo. Então perceba aqui um detalhezinho aqui só para você ficar por dentro. A gente vai falar aqui da pilha de Daniel ou pilha úmida. Aí olhe para cá, o polo negativo é chamado simplesmente de quem? De ânodo ou anodo. O polo positivo nada mais é do que o cátodo ou catodo. Então veja bem aqui, para você não esquecer, veja bem, detalhezinho aqui, vogal, vogal. No ânodo acontece o quê? Oxidação, consoante, consoante, No cátodo acontece uma coisa chamada quem? Redução. Ei, Vieira, qual é o sentido dos elétrons? É fácil demais. Os elétrons saem da espécie que está oxidando para a espécie que está o quê? Reduzindo. Aí você lembra um detalhezinho aqui, olhe para cá. Todo metal que oxida, o que é que acontece com ele? Sua massa diminui. O metal, quando está reduzindo, a sua massa vai o quê? Aumentar. Lembra disso aqui, olha, o sentido dos elétrons é do ânodo para o cátodo, ou seja, do polo negativo para o polo positivo. Lembra, estou falando de pilha, estou falando de quem? De geradores. Aí o que é que acontece? Olha, é importante que vocês lembrem que no polo negativo, que você vai chamar de ânodo ou anodo, o que é que vai acontecer com o metal? A sua massa diminui. Em contrapartida, a concentração dos íons aumenta. Atentem para esse detalhezinho aqui na pilha. No ânodo, a massa do metal diminui, sofre o que a gente chama de corrosão. Em contrapartida, a concentração dos seus íons aumenta. O que é que vai acontecer com o cátodo ou catodo, polo positivo? A massa do metal aumenta, a massa do metal aumenta e a concentração de íons diminui. Então a gente já vai dando formato a equação que vai acontecer na pilha. Observe que eu vou mostrar para você a parte qualitativa da pilha. Eu vou mostrar a reação, onde ela ocorre, por que ela ocorre e como ocorre. Logo em seguida, no outro momento, eu vou te mostrar a parte quantitativa, ou seja, a gente vai fazer o cálculo da DDP, da pilha. Eu vou mostrar para você a diferença de uma pilha em série e de uma pilha em paralelos, beleza? Então vamos aqui, vou mostrar para vocês aqui a montagem da pilha de Daniel, ou simplesmente pilha úmida. Vejamos aqui, Vou mostrar para vocês aqui uma pilhazinha bem comum, só para você lembrar que vai ser uma pilha que vai ser feita entre esses dois metais aqui, o zinco e o
o cádmio. Aí eu quero o zinco e o cobre, perdão. Aí eu quero que você observe o seguinte. Primeiro, olha, geralmente a questão vai trazer o potencial de oxidação e o potencial de redução de cada um desses metais. Mas se não trouxer, tu vai lembrar o seguinte, ó, o mais nobre reduz e o mais barato oxida, ou seja, o mais comum em nosso dia a dia vai oxidar e o menos comum literalmente vai o quê? Reduzir. Portanto, o que é que você acha aqui no comércio? O que é mais barato? Seria o quê? Seria um recipiente de zinco ou um recipiente de cobre? É lógico que o zinco é o quê? É mais barato. Então, o zinco vai fazer o quê? Vai oxidar e o cobre vai reduzir. Então, a partir daí, eu vou mostrar para você, primeiro, a equação que vai acontecer no ânodo, vou mostrar a equação que vai acontecer no cátodo, vou mostrar a equação global e vou mostrar o esquema da pilha de Daniel em cubas eletrolíticas separadas, utilizando a ponte salina, e em cubas juntas, utilizando uma parede porosa. E depois eu mostrarei a parte da pilha simplificada de acordo com a IUPAC, tá certo? Então vejamos aqui o seguinte, ó, vou mostrar para você aqui o que é que acontece no ânodo e o que é que acontece no cátodo de uma pilha. Relembrando contigo aqui, ó, ânodo é o local onde acontece a oxidação. Perceba, substância simples, NOx 0, íon monoatômico, NOx a carga. Ei, Vieira, eu esqueci, quando é que é íon, quando é que é metal? Metal não possui carga e o íon possui quem? Carga. Como você pode perceber, o NOx sai de 0 e vai para mais 2, ele oxidou. Ele perdeu quem? 2 mols de elétrons, ou seja, aquilo que vem antes da seta a gente chama de reagente, está tendo desgaste. Aquilo que vem depois da seta a gente chama de produto, está tendo um aumento. Como você pode perceber, o zinco está sofrendo desgaste metálico e a concentração de íon zinco está o quê? Aumentando, porque está perdendo quem? Elétrons. Observe que aqui no cátodo ou catodo eu tenho cobre, íons de cobre mais 2, recebendo 2 mols de elétrons, provocando cobre metálico, ou seja, o metal está aumentando a sua massa. Aqui nós temos a reação anódica, aqui nós temos a reaçãozinha catódica e eu vou mostrar para vocês aqui nada mais do que a equação global da pilha. Para a gente fazer aqui a equação global da pilha, basta que a gente faça a soma da reação anódica mais catódica. Lembrando que é igualzinho matemática. Aquilo que são iguais e estão em lados opostos, a gente faz o quê? Cancela. Aquilo que são iguais no mesmo lado, a gente soma. Observe também que a quantidade de elétrons que estão saindo é a mesma quantidade que estão quem? Entrando. Na realidade, geralmente você vai cancelar só os elétrons. Agora observe que a quantidade de elétrons tem que estar equilibrada, senão eu vou ter que fazer o quê? O balanceamento. Aí quando a gente for balancear uma equação, lembra? A gente multiplica tudo. Átomos, íons, elétrons, só não multiplica o quê? O potencial. Porque o potencial é do elemento químico e não do número de átomos, tá certo? Então veja aqui o seguinte, ó, eu vou cancelar aqui os elétrons, aí o que é que eu vou ter aqui? Olha, o zinco sólido, e aqui eu vou ter íons de cobre, aqui eu vou ter íons de zinco, e aqui eu vou ter o que? O cobre metálico. Perceba que eu te disse que quem está na esquerda diminui, quem está na direita aumenta. Com o funcionamento da pilha, a massa do zinco vai diminuir e a massa do cobre vai o quê? Aumentar. Por quê? Porque à medida que a massa do zinco diminui, aumenta a concentração de seus íons e diminui a concentração de quem? Dos íons de cobre. Tudo bem? Agora eu vou fazer para você a montagem da pilha de Daniel. Você já está vendo aqui, ó, o funcionamento, já está sabendo que os elétrons saem nesse sentido aqui, ó, do polo negativo para o polo positivo. Os elétrons vão passar por onde? Por um fio para gerar o quê? A corrente elétrica, que essa DDP vai ser calculado de acordo com o potencial de oxidação e redução de cada elemento químico, certo? Lembrando aqui do detalhe, ó, o mais barato oxida, o mais caro reduz, tá certo?
Então aqui vamos mostrar aqui de maneira ilustrativa o funcionamento da pilha de Daniel. Vejamos aqui o seguinte, ó. Aqui eu coloco a placa do metal zinco e no mesmo lado eu vou colocar um sal desse íon, certo? Não esqueça um detalhezinho aqui, ó. A concentração molar da primeira solução tem que ser igual à da segunda solução. A temperatura também, porque senão a gente vai ter uma pilha que foge do nosso controle do ensino médio, certo? Então vejamos aqui o seguinte, primeiro, escuta bem aqui, ó, desse jeito aqui, como você viu anteriormente, aqui vai ser o polo negativo e aqui vai ser o polozinho quem? Positivo, ou seja, desse jeito aqui, vão ser aqui, ó, o sentido dos elétrons. Os elétrons vão sair de onde? Do polo negativo, que é chamado quem? Ânodo ou anodo, para o polo positivo, que é chamado quem? Cátodo ou catodo. Ó, observa que à medida que a pilha está funcionando, a massa do zinco está sofrendo um desgaste e está acontecendo aqui um aumento da concentração de íons positivo. Já que os elétrons vão descendo aqui, vão se juntar com o cobre, que tem carência de elétron, e o cobre vem para a placa aqui, ó, para aumentar a espessura da placa, para sofrer um depósito. Então, o que é que você percebe tranquilamente? Que essa pilha aqui, ela perdeu-se a sua neutralidade. Ou seja, a quantidade de íons positivo aqui é maior que negativo. A quantidade de íons negativo aqui vai ser maior do que o que? Positivo. Para resolver esse problema, a gente vai pegar um tubo de vidro, e dentro iremos colocar a solução de um sal. No caso aqui eu vou colocar esse sal aqui bem simplesinho, o cloreto de potássio. A gente vai colocar uma coisa chamada de ponte salina. Observe que às vezes o cara quer tentar curtir com você. Ó, minha gente, a ponte salina, ela é usada para o transporte de íons. Para que esse transporte de íons? Para equilibrar o quê? A solução. A solução está desequilibrada, certo? Então o que é que acontece? Com esse desequilíbrio, a pilha não irá funcionar. Então, o que seria a ponte salina? Um tubo de vidro com um sal solúvel, obviamente, em cubas separadas. Se a gente tiver as cubas juntas, iremos colocar uma membrana semipermeável. Para quê? Para passar os íons. Com que finalidade? Neutralizar o quê? A solução. Agora vamos ver um detalhe. Observe que aqui é um cátion, observe que aqui é o quê? Um ânion. Entenda uma coisa aqui, veja bem. Quem é que está precisando de cátion? O polo positivo, chamado quem? Cátodo. Então o cátion vai nessa direção. Quem está precisando de ânion? O polo negativo, chamado quem? Ânodo ou anodo. Então o que é que temos aqui? A ponte salina, ela vai servir para você equilibrar a pilha por quem? Pelo fluxo de quem? De íons, para provocar o quê? A neutralidade da solução. Cuidado, meu povo. Tem questões que o cara diz assim, ó, os elétrons passam pela ponte salina. Mentira! Elétron só passa por onde? Pelo fio do polo negativo para o polozinho quem? Positivo. Aí tu vai dizer assim, Vieira, e quando é que essa pilha tem que funcionar? Quando a placa de zinco sofreu o quê? O desgaste. Ei, Vieira, eu quero aumentar o tempo dessa pilha. Bota uma placa de zinco mais grossa, beleza? Por quê? Porque ela vai demorar mais tempo para ser consumida, beleza? Vou mostrar agora para vocês aqui a pilha simplificada e o pack, beleza? Então perceba aqui, ó, bem direitinho aqui, dá para você notar perfeitamente aqui, ó. Aqui é 0, aqui é mais 2, aqui é o polo negativo, aqui é o ânodo ou anodo, aqui, ó, oxidação, diminui, aumenta. Aqui é mais 2, aqui é 0, aqui é redução, aqui é o polo positivo, chamado cátodo ou catodo. Ó, essas duas barras aqui, cuidado, viu? Ela pode ser a ponte salina ou parede porosa. Quando é que é ponte salina? Cubas separadas. Aquele tubo de vidro que eu te falei
Quando é que é uma parede porosa? Quando as cubas estão juntas, é que é uma membrana semipermeável que vai permitir o fluxo de íons para neutralizar o quê? A solução. Espero ter ajudado vocês. Dá uma olhadinha no canal, curte, compartilha. Ciências em Sintonia, o canal que vai levar o conhecimento até você. Tudo bem?